A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Paulo Lisboa e este é o vídeo de número 2 da sequência de vídeos Passemos para outra margem. O que nós aprendemos ao passar para outra margem, quando Jesus nos dá uma ordem, quando Jesus nos dá uma incumbência. No vídeo de número 1, nós aprendemos que os discípulos estavam amedrontados porque uma grande tempestade havia se levantado. E eles sabiam que aquela tempestade não era natural, mas que eram poderes demoníacos que estavam agitando o mar, que estavam agitando o vento. E nós vimos ali também que Jesus apazigua aquela tempestade, ele repreende aqueles espíritos que estão agindo naquela ocasião, o mar se acalma, o vento aquieta e eles conseguem finalmente chegar a outra margem, onde havia um propósito para que eles estivessem ali. E neste vídeo nós vamos ver qual o propósito que levou eles a atravessar o mar da Galileia para chegar a outra margem. Vamos estudar a palavra, Marcos capítulo de número 5. E chegando a outra margem do mar, na província dos Gadarenos, saindo-lhe do barco e saiu-lhe logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amarrar, e andava sempre de dia e de noite, alarmando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormenteis. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o seu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito para que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali passando uma manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo-lhe aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despeadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos saíram para ver se aquilo era verdade, se havia acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Então, entrando ele no barco, rogava o que for endemoniado que lhe deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa e para Deus. Bom, meus queridos, aqui neste vídeo de número 2, nós estamos vendo que havia um motivo para ele estar ali. E o motivo era um homem que estava endemoniado. E ele estava endemoniado por uma legião de demônios. Muitos demônios estavam tomando a vida daquele homem. Aquele homem não tinha mais vida social. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia no cemitério, ele se feria com pedra, ele vivia com feridas, ele vivia machucado, ele andava nu. Quando tentavam prender ele arrebentava os grilhões, ele arrebentava as correntes com aquela força demoníaca.
E aquele homem maltratado, aquele homem humilhado, aquele homem que havia sido tirado da sua família, era o motivo pelo qual Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. E ele também era o motivo pelo qual os espíritos foram ao encontro de Jesus no barco, para impedir que eles chegassem àquele lugar. Mas como ninguém, nada e nem ninguém pode parar a Jesus, eles chegaram ali finalmente. E quando chega, ele desce do barco. Ao pisar naquela praia, o endemoniado sai-lhe ao encontro automaticamente, chega e se prostra diante dele, reconhecendo que é o Cristo, que é o Filho de Deus, reconhecendo a sua majestade. E ao prostrar-se diante dele, o adora, porque diante de Jesus todo nome se dobra, quer no céu, quer na terra, quer onde for. O salmista disse certa vez: se desço ao abismo, lá eu te encontro. Se toma as asas da aurora e subo no mais alto lugar, o Senhor está lá. Em todos os lugares Ele está, e em todos esses lugares Ele é Senhor. Diante dele todo joelho se dobra. E não foi diferente com aqueles demônios, com aqueles espíritos malignos. Eles foram ao encontro de Jesus e se dobraram de joelho diante dele em adoração. E clamou a ele dizendo que não os mandasse para fora daquela província. E aqui eu começo a trazer algo para mim e para a sua vida, uma reflexão. Aqueles demônios gostavam daquele lugar. Como eu disse no vídeo de número 1, eram pessoas que não tinham o conhecimento do Deus vivo. Eram pessoas que não tinham o conhecimento do Deus de Israel e não praticavam os seus mandamentos. Então aqueles demônios, aquela legião se sentiam bem naquele lugar. Eles se sentiam em casa. O que aquelas pessoas praticavam era agradável para aqueles demônios. Eles se sentiam em casa, à vontade para agir. Ele se sentiu à vontade para destruir os lares, para tirar aquele homem da sua família e o lançar no cemitério, num lugar de mortos, e ele ali perambulando. Então os demônios se sentiam muito à vontade naquele lugar, tanto que eles pedem para Jesus: olha, não nos mande para fora dessa província. Não nos mande para fora desse lugar. É interessante isso. Aqueles demônios gostavam daquele lugar. Se sentiam bem ali. Eles não queriam sair daquela província. Eles não queriam sair daquele lugar. Então está passando ali perto uma manada de 2.000 porcos. E aquela legião clama a Jesus e diz: permita que nós entremos então naqueles porcos. E Jesus lhe permitiu que entrasse. E todos aqueles porcos se precipitaram no despenhadeiro, se afogando, morrendo. Mas o homem ficou livre, o homem ficou liberto. Agora ele era uma nova pessoa. Ele estava calmo, ele estava tranquilo. E a notícia se espalhou porque quem viu o acontecimento se espantou de tal forma que saiu levando aquela mensagem nos campos, na cidade. Foram avisar para as pessoas o que tinha acontecido. E as pessoas daquela cidade, daquele vilarejo, daquele lugar, saíram ao encontro para ver se aquilo realmente era verdade. Como podia um homem que outrora estava no sepulcro, despido, se maltratando a si mesmo e a outros, assustando as pessoas, agora ele está calmo, ele está vestido, agora ele tem uma aparência tranquila. Como isso é possível? Então todos saem ao encontro de Jesus para ver se era realmente verdade, se era realmente possível que aquilo acontecesse. E a Bíblia nos diz que quando chegaram naquele lugar, eles viram que era daquela forma.
realmente aquele homem estava liberto. Realmente aquele homem agora estava transformado. Ele estava vestido, ele estava calmo, ele estava assentado ao lado de Jesus, calmamente. E as pessoas se maravilhavam com aquilo. Mas o que me chama a atenção é que após passar esse momento de admiração pelo feito que Jesus tinha realizado ali, após passar aquela primeira impressão da chegada, eles começam a pedir para que Jesus saia daquele lugar. Eles não permitem que Jesus entre no seu território. Eles querem que Jesus ali entre no barco e volte para trás, que não vá adiante. E aqui nós aprendemos outra coisa. E dessa vez algo terrível. Porque não somente os demônios se sentiam em casa, não somente os demônios se sentiam à vontade naquele lugar, mas também as pessoas daquele lugar se sentiam à vontade com eles. As pessoas que habitavam naquele lugar se sentiam à vontade com a presença daqueles demônios, porque as suas práticas eram agradáveis a eles. E isso nos choca, porque aquelas pessoas eles não querem ouvir o Evangelho. Eles não querem que Jesus siga adiante, porque eles sabiam que se Jesus seguisse adiante, Jesus ia libertar outras pessoas. Mas eles recusam, porque eles estão acostumados com aquele estilo de vida. Eles não querem mudar, eles não querem se transformar. E isso nos ensina muita coisa. Nós precisamos nos deixar transformar pelo Evangelho. Deixar que Cristo transforme a nossa vida. Porque tem muitas pessoas que vivem na igreja por muito tempo, mas não experimentam uma transformação. Pessoas que muitas das vezes o inimigo se sente à vontade na vida dele, na casa dele, no trabalho dele, na escola dele. E não somente o inimigo se sente à vontade com ele, mas também ele se sente à vontade com o inimigo. E isso é muito perigoso. E era o que acontecia naquele lugar. Não somente aqueles demônios eram acostumados. Não nos mande para outra província, não nos mande para fora deste lugar, desse território. Não somente os demônios eram acostumados ali, mas as pessoas também eram acostumadas com o que eles faziam e com a presença deles. Porque eles falam para Jesus: nós pedimos a você que não entre no nosso território. Volte para o barco e volte lá para o outro lugar. Volte de onde você veio. Nós não queremos que você adentre o nosso território. E aqui, irmãos, eu vou finalizando o segundo vídeo dessa série. Passemos para o outro lado, passemos para outra margem. E eu disse o que nós aprendemos ao passarmos para outra margem. E aqui nós aprendemos muitas coisas. Pessoas que às vezes o inimigo se sente à vontade na vida deles. E eles também se sentem à vontade com a ação do inimigo. Então muitas dessas pessoas dizem para Jesus: não entre aqui, não entre na minha casa, não entre no meu lar, não entre no meu negócio, não entre na minha escola, não entre na minha vida. Volte para trás. E rejeitam a presença de Jesus. E assim nós finalizamos o vídeo de número 2. E eu espero você no vídeo de número 3 para nós continuarmos esse raciocínio. Deus te abençoe.